Meu querido Altamiro, o que você está aprontando no Barão, Altamiro? Que eu fui no seu Twitter lá e tem umas 500 pessoas que vão lá no galpão do MST. Fala disso pra gente, porque são os 14 anos do Barão, né? 14 anos. 14 anos do Barão de Tararé. Vai fazer uma grande festa? Então, essa entidade foi fundada no dia 14 de maio de 2010, lá no auditório do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Uma bela atividade de fundação, vários jornalistas, blogueiros, ativistas digitais e tal. E, então, vamos comemorar esses 14 anos de vida, né? 14 anos de existência. Muita gente está confirmando a presença, vai ser lá no Armazém do Campo, então é só chegar lá no Armazém. Isso, está aí o convite, muita gente confirmando presença. Vai ser o momento de encontrar. Todo ano a gente faz isso, Conde. A turma até brinca que o Barão é muito festeiro. Todo ano a gente faz a festa de final de ano, a festa de final de ano e a festa de aniversário. Né? Vai ser legal, porque vai ser no Armazém do Campo, está com um espaço belíssimo, o Armazém do Campo, do MST. Né? E aí a turma chega, paga o que consumir lá. Né? Soraya Misler, momento de bater papo. Para bater papo. Deixa eu ler alguns nomes aqui, olha. Aqui o Rodrigo Viana vai estar presente lá. O Jamil Murad, Anderson Guai, presente. Aline Molina, presidente da Federação dos Bancários de São Paulo. Pedro Serrano, olha só, Luiz Carlos Azenha. Vai ser demais. Tem mais aqui, ó. Tem mais, não para. Aqui foi a entrevista com o Paulo Pimenta, né? Junéia Batista, enfim. Dia 28 de maio, terça, 17 horas, no Armazém do Campo. A festa maravilhosa do Barão de Tararé. Eu, embora não tenha sido convidado, vou tentar ir de penetra lá, viu, Altamiro? Você recebeu todos os convites, ou seja... Eu já falo isso sem seja provocar. Eu não consigo nem ir no meu querido Diogo lá, mas quem sabe eu consigo. Porque não me convide. Não me convide. Se eu for, eu vou de penetra. Tá combinado? Faz uma força. Eu separo a cachaça para você. Pronto. Separa um pedacinho, um pouquinho de cachaça. E vai ter música ao vivo lá, não? Vai ter, como que chama? Roda de samba. Isso, vai ter lá uma música. Vai ter uma música de fundo. Altamiro Borges. Altamiro, conta pra gente um pouco essa história que o Diogo aí tirou um sarro de você sobre o campanha da legalidade do Pimenta. Como é que foi esse papo com o Pimenta que o Barão promoveu? Eu vi uns trechos, não vi tudo, mas e queria que você aproveitasse para falar um pouco de como você está vendo a situação no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite dizendo não é bom não ter eleição agora, porque isso vai dividir, reclamando muito do Pimenta, tá, como o ministro extraordinário da reconstrução. Ele abriu também a sua banquinha ali de secretário extraordinário, mas basicamente também do recado que o Pimenta deixou ali com o Barão de Tararé. Então, Conde, a conversa com o Paulo Pimenta, com o ministro extraordinário agora para a reconstrução do Rio Grande do Sul, foi uma conversa muito rica, eu achei. Foi 1h40. A previsão inicial era de ser 1 hora de conversa, acabou que estourou, deu 1h40. Né? Participaram 8 sites do campo progressista, muita gente ficou de fora, infelizmente, porque a bancada é de 8. Né? Mas vamos tentar outras oportunidades, outras entrevistas com o Paulo Pimenta nesse mesmo formato, juntando a mídia progressista, a mídia alternativa, para ouvir o que está sendo feito diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Então foi isso, foi um papo de 1h40, perguntas afiadas, né? E ele foi muito esclarecedor, ele deu muitos detalhes sobre as ações do governo. Por isso que repercutiu tanto também na chamada imprensa, na chamada grande imprensa, na mídia hegemônica. Virou referência, né? Acabou pautando um pouco a própria mídia hegemônica, porque ele deu muitas informações. Ele teve a oportunidade de falar todas as ações que o governo federal tem adotado.
tantas ações de imediato, que foram ações para salvar a vida, de resgate, dezenas de milhares de pessoas salvas, né? Uma ação que juntou todo o time do governo, inclusive as Forças Armadas, um papel importante, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né, para salvar vidas, né? Por isso que está apanhando tanto dos bolsonaristas. Os bolsonaristas agora estão bronqueados, os milicos, né? Então ele relatou todos esses feitos para salvar vidas, relatou agora o esforço concentrado para tentar fazer a vida voltar ao normal. Então, baixar as águas, tem que baixar as águas. Isso tem a ver com omissão e crime cometido pela Prefeitura de Porto Alegre na manutenção de equipamentos. Isso tem a ver também com a ação do governo estadual. Então, todas as ações que estão sendo feitas de bombas, estão trazendo bomba de São Paulo, bomba do Ceará, de Alagoas, para fazer a água fluir, sair, né, e voltar para o Guaíba, voltar para a Laguna dos Patos, para tentar ver, inclusive, qual é a situação do Rio Grande do Sul real, porque o Rio Grande do Sul está debaixo d'água, então tem que baixar a água. Então, tarefa prioritária. Ele deu muitos exemplos do que tem sido feito nesse sentido, né? E todo o debate que está sendo feito já para a reconstrução, e esse é o papel dele, 4, 6 meses, ele fala, né, nesse esforço. Não é esforço de operação, quem opera é o governador do estado, foi eleito para isso, deveria fazer isso pelo menos, né? Quem opera é o governador do estado. Ele é mais um articulador, é o que ele diz. Mesmo antes de começar a entrevista, ele disse: eu acabei de falar com o presidente do Banco Interamericano, pedindo ajuda. Estou falando com todo mundo. Então, ele é um articulador de todos os ministérios, bancada federal, bancada estadual, né? Ação internacional. Ele vai articulando e vendo prioridades, para não ficar batendo cabeça prefeitura com prefeitura, governo com prefeitura e tal. Então, é uma ação direta no Estado. Muita gente falava que o próprio Lula deveria ter se deslocado para o Estado e ficado lá, mas isso é impossível num país gigantesco e com tantos problemas. Então, o Lula indica uma pessoa que é da sua confiança, uma pessoa que conhece, né, deputado federal do Rio Grande do Sul desde 2002, conhece muito o Rio Grande do Sul, para coordenar esse esforço de interagir, de criar sinergia. Então, ele deu muitos relatos do que está sendo projetado nessa, vamos dizer assim, terceira fase. Uma primeira fase foi salvar vidas, era imediato salvar vidas, resgatar as pessoas. Não, acho que continua um pouco ainda, né? Porque continua, ainda tem áreas de resgate. Uma segunda fase é voltar, é baixar o rio, é fazer baixar o rio, né? Tomar providências para isso. E aí começa todo esse esforço de reconstrução. O governo federal está muito empenhado, muita grana, né, para o Rio Grande do Sul, em vários projetos. Então, tem esse projeto do Minha Casa Minha Vida para faixa 1 e 2, esse projeto do PIX. A imprensa, né, já está reclamando, dizendo que é muito dinheiro para o Rio Grande do Sul. Pois é, não, é impressionante. Essa mídia venal brasileira é impressionante. Quando, antes do Lula aí, dizia que ele não ia. Aí ele foi 3 vezes, agora estão reclamando que ele está indo demais. Agora estão reclamando que tem uma pessoa agindo direto pelo governo federal no Rio Grande do Sul, que é o Paulo Pimenta. É um barato. Essa mídia venal, essa mídia tucaninha brasileira, né? Ela gosta de ficar fustigando o governo nas ações positivas. Ela tá órfã, né? Porque o PSDB praticamente não existe mais e deve ser doloroso para eles, né? Eles, claro, eles têm o lado do mercado e no limite da extrema-direita, né, Altamiro? Não, e é isso. Agora, mesmo nesse episódio do Rio Grande do Sul, você vê que como pega leve com o Eduardo Leite. Como pega leve com o Eduardo. Amo o Eduardo Leite, né? O Eduardo Leite teve um caso muito íntimo com a mídia na eleição de 2022. Né? Ele era a chamada terceira via que a mídia tentou construir. Fez vários experimentos, e um dos experimentos era o governador do Rio Grande do Sul. Pega leve com esse governador do Rio Grande do Sul. Parece que esse governador do Rio Grande do Sul é um santo, né? Não tem culpa no cartório, não tem responsabilidade. O cara aprovou 480 decretos de destruição de política ambiental e não se fala nisso. É impressionante, né? Então, essa mídia fica procurando, ela fica fustigando o governo federal exatamente para poder enfraquecê-lo, para poder ter uma terceira via, né? Um centro. Há quem diga, viu, Altamiro, uma coisa interessante, que assim, que o Lula dessa vez ele acertou tanto no que ele fez,
que ele voltou a ser alvo da imprensa convencional e de setores do empresariado e tudo mais, porque antes ele estava errando. Então, não precisava atacar, né? Agora voltou a precisar atacar o presidente. Você concorda com essa? Não, é isso. Numa catástrofe como essa, você tem a ação de governo. Por mais que esses setores da mídia brasileira e do empresariado, da cloaca burguesa brasileira, falem em Estado mínimo, né, em política neoliberal, o Estado não tem que interferir em nada, tal, por mais que fale, numa catástrofe como essa, ou o Estado faz, ou está destruído. Então, mesmo o Leite, né, que está meio azedo, mesmo o Leite, o Eduardo Leite, que é um neoliberal convicto, agora tem que falar em ação do Estado. Então, na hora da desgraça, todos lembram do Estado. E aí o Estado, como o presidente Lula tem uma postura muito proativa, ele vira alvo. Ele vira alvo porque é o Estado com políticas públicas, é o Estado com financiamento, com grana, é o Estado juntando todos os outros poderes e conseguindo destravar a pauta no Congresso Nacional para aprovar anistia, para aprovar empréstimo, para não ficar dentro do arcabouço fiscal. Isso é Estado. Isso é Estado. Né? Então, criticam o Lula por causa dessa política proativa dele. Criticam o Lula também porque vem logo na cabeça a comparação, a diferença do Lula para o Bolsonaro. Tem logo a comparação. O Bolsonaro, se o Eduardo, aquele Dudu Bananinha, o deputado Filhote 03, falou o seguinte: imagine o que seria nessa tragédia do Rio Grande do Sul se o presidente fosse Bolsonaro. Lógico que a gente imagina. Ele ia chamar de chuvazinha, como ele chamou de gripezinha. Ele ia chamar de chuvazinha. Ele ia dizer que não precisava ter dinheiro. Ele ia dizer que era para todo mundo ir trabalhar e dane. Aliás, eles foram para lá de jet ski e tudo mais, passaram vergonha, né? Pois é, fazer turismo na tragédia. Fazer turismo na tragédia, ficar fazendo selfie. O cara vai para lá, ao invés de ir para ajudar, para carregar peso, para pôr o pé na lama, fica fazendo selfie. Coisa linda. Porra, isso é coisa que se faça. É impressionante, essa família é muito escrota mesmo. Agora, esse episódio do Rio Grande do Sul tem potencial para mudar o governo, acho que já mudou definitivamente, né? A história desse governo, Lula 3, Altamiro. Por quê, né? Porque você tem a necessidade de o Estado participar na recuperação e tudo mais. Quer dizer, isso pode, inclusive, se expandir mais porque o Brasil tem 20 milhões de pessoas passando fome ainda, né? Eu acho que muda o parâmetro, né? O que você pensa? Porque o Haddad, ele foi chamado para trabalhar junto, porque ele é o dono da chave, né? Basicamente, né? Ele que mexe ali no cofre do governo, inclusive para ver aumentos e tudo mais. Você acha que amoleceu o coração do Haddad? Em que sentido? Até onde o governo pode ir com essa, digamos, nova perspectiva de fazer investimentos no país? Então, Conde, nesse bate-papo ontem com esses 8 canais da mídia progressista, da mídia independente, alternativa, esse bate-papo de 1h40, o Paulo Pimenta deu muita informação sobre as várias ações do governo. E é isso, é um papel muito proativo do governo. O governo está muito antenado, muita sensibilidade humana com a tragédia no Rio Grande do Sul e agindo de forma muito incisiva, muito afirmativa, sem vacilar. É evidente que isso pode ter impacto no psicológico da sociedade brasileira, pode ter impacto na chamada opinião pública brasileira. Né? Eu não sei se é uma virada de chave, eu acho que o governo vinha adotando várias medidas de importância, políticas públicas, você citou aí 20 milhões de pessoas passando fome, só que eram 33 milhões de pessoas no mapa da fome. No ano passado, 13 milhões de pessoas voltaram a comer. É que isso a mídia deu um pouco de destaque. Mas eram 33, caiu para 20. Ainda é muito. O Brasil já esteve fora do mapa da fome. Voltou para o mapa da fome com o golpe do Temer e a ascensão do capetão ao poder. Mas já no ano passado tirou 13 milhões da fome crônica. Ou seja, são várias políticas que vinham
que já vinham sendo adotadas, políticas públicas de reforço do papel do Estado. Então, agora, essa tragédia, essa catástrofe, dá mais visibilidade ainda para isso. Né? Um governo muito ativo. E ativo preocupado com questões que não são as questões do imediato, mas também nas questões do futuro. Por exemplo, o Pimenta ontem, nessa conversa com sites progressistas, ele falou... o Eduardo Leite está propondo que tem um plano Marshall de recuperação dos Estados Unidos. O plano Marshall foi aquele plano dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial para ajudar a recuperação da Europa e, ao mesmo tempo, para estabelecer a hegemonia dos Estados Unidos no mundo capitalista. Aí o Pimenta, sem problematizar com Leite, que já está meio azedo, né? O Pimenta falou o seguinte: eu prefiro o nome Plano RS. Reconstrução sustentável. É preciso pensar a questão do desenvolvimento sustentável. Não dá para ser uma... falou isso? Falou. Eu prefiro o Plano RS, né? Reconstrução sustentável. Porque não dá mais para pensar o desenvolvimento, a reconstrução nos moldes antigos. Mudou, é outra realidade. Né? Nós estamos em outro normal, né? Outra situação. Aliás, tem que mudar para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, exatamente. Então, você vê, nisso que você fala, é uma chave. Realmente, a tragédia no Rio Grande do Sul, espero, mas isso não vai ocorrer por geração espontânea, isso depende de debate de ideia, daí a importância do seu canal. E espero que a sociedade fique mais alerta para essa questão ambiental, para essa questão da crise climática. É preciso que a sociedade supere os negacionistas. Você pega esses bolsonaristas, todos esses bolsonaristas são negacionistas. Não, e esse episódio, esse evento extremo do Rio Grande do Sul, ele também serviu para emparedar a extrema-direita, que fica sem discurso, fica sem saber o que fazer, e aí precisa jogar fake news o tempo todo, né? Só factoide, só fake news, o que foi uma overdose, foi ruim para a extrema-direita. Ela perdeu essa batalha, a meu ver. Não sei o que você pensa disso. Antes de devolver para você, queridão, deixa eu só pegar 2 comentários aqui. A Lília Oliveira: miro você com Pimenta. Quero Conde e Rafael Brusa na próxima. Muito bem, Lilian. Ivo Miranda Gomes: gostaria de estar presente nessa festa do Barão. Quanto custa o ingresso? E aí, Otamiro? Não tem ingresso. É só ir. Né? Não tem ingresso. É chegar lá no Armazém do Campo, que consumir paga. Se consumir chegar lá no Armazém do Campo, no dia 28, né? 28 de maio, às 5 da tarde. Que mais? É uma terça-feira, tá certo? Então, olha, vou te contar, vai ser difícil, hein? Vou ter que chamar a polícia para dar conta de tanta gente lá, hein, amigo? Eu vou divulgar aqui todo dia, viu? Legal. Vou divulgar aqui todo dia. Para todo mundo ir lá, dá trabalho para todo mundo ali. Eu estava pensando aqui que o leite tá azedo, né? O leite fica azedando e a pimenta tá ardida, né? Pimenta ardida e leite azedo, né? Você acha que o pimenta realmente está chamando atenção pelo equilíbrio também, né? E a capacidade dele de enfrentamento, né? A gente estava com saudade desse Pimenta, né? O Pimenta foi para a Secom ali, ficou muito ali naquela coisa de comunicação, né? Que não anda muito bem. Agora, no enfrentamento, ele é porreta, né, Miro? Aí 2 observaçõezinhas, pelo do que você levantou. Primeiro, esse negócio dos bolsonaristas estarem na defensiva. Eles estão meio sumidos. Tem alguns bolsonaristas que eu estou com saudade. Cadê o Hamilton Mourão? Sumiu o general. Ele é senador. Ele é senador no Rio Grande do Sul. Ele podia, inclusive, vir a público para falar o seguinte: pessoal, eu disse muita besteira sobre crise climática. Eu disse que não existia crise climática, que isso era uma coisa de potências estrangeiras que queriam impedir o desenvolvimento brasileiro. Eu falei essas besteiras, mas eu, como um general, gostaria de pedir desculpa e dizer o seguinte: agora eu reconheço que existe crise climática, que a questão é seríssima e que precisa ser tratada com seriedade. Mas ele sumiu. Tem outros que viviam falando que não existia crise climática. Alguns imbecis que iam para algum país com neve e falavam: cadê o aquecimento global? Esses babacas eram bons aparecer. Cadê o aquecimento global, ô babaca? Vai lá para a lama para ver o que é aquecimento global. Então, isso desmoraliza esses negacionistas, esses terraplanistas, né?
né, que são contra a ciência, já foram contra a ciência na Covid e são contra, né, todo o estudo que vem sendo desenvolvido que mostra a gravidade da questão ambiental. Por isso que eu gostei muito dessa ideia do Paulo da ser um programa RS, Reconstrução Sustentável. É já pensando no futuro, né? Pensando no futuro, né? Tratando melhor da questão ambiental. Acho que o Paulo é isso. O Paulo, jornalista, Paulo conhece muito o Rio Grande do Sul. O Paulo é deputado no Rio Grande do Sul desde 2002. Né? Desde 2002. Antes disso, tinha sido gestor em Pelotas. É um cara que conhece muito em Santa Maria, não é isso? Santa Maria. Isso, tinha sido... Pelotas é o Leite. Né? Conhece muito o Rio Grande do Sul, né? E é uma pessoa que vai para a polêmica, vai para o enfrentamento. Ele também é muito habilidoso. É evidente que aí o Lula, inclusive, deve ter pedido para ele. Né? É preciso construir. É o esforço de união para a reconstrução. Esse não é momento de ficar atritando. Esse é o momento de. Esse é o papel do governante. Ele vai tentar. Agora, você não acha, para a gente ir caminhando aqui para o final já, meu querido Miro, que essa insegurança do Eduardo Leite, insegurança política, a ponto dele criar uma secretaria quase que concorrente à do governo, o PSDB entrou na justiça para tentar tirar a secretaria do Pimenta e tudo mais, né? Você não acha que isso pode ser contraproducente na recuperação? Porque inclusive destoa. Enquanto o governo federal está falando em reconstrução, está falando em união, o Lula sempre elogia, né, sempre chama o Leite. Né? O Paulo Pimenta sempre fala, ó, eu votei no Leite no segundo turno no Rio Grande do Sul e acho que o Leite votou no meu candidato a presidente. Acho. Né? Enquanto o governo federal mostra essa postura de construção, de união, numa desgraça, numa tragédia como essa, né? O Leite e o PSDB mostram mesquinharia, mostram ciumeiro. O Leite parece que está enciumado. Ele devia estar feliz do governo federal estar fazendo tantos investimentos e ter colocado uma pessoa para servir de ponte direta. Ele devia estar feliz, mas não. É ciumeiro, ele está pensando nas eleições. Ele não está muito preocupado, né, pelo jeito, com a tragédia. Isso mostra a mesquinharia, a pequenez, né, de setores políticos brasileiros. Né? Talvez isso ajude a explicar, inclusive, por que o PSDB entrou em crise tão profunda. O Leite parece que segue a escola do Aécio Neves. É uma coisa de uma mesquinharia, de uma ciumeira. Né? O Aécio Neves negou o resultado das eleições com Dilma. O Pimenta azedada, né? O Leite azedado, né? Nega a ação do governo federal, nega o papel importante que o ministro Paulo Pimenta tem nesse esforço. Isso pode prejudicar a imagem. Eu acho que o Leite azedado está com muita preocupação da discussão que vai vir depois. Por isso que ele já se antecipou. Ele diz, não, esse não é o momento de discutir culpados. Geralmente o culpado fala isso. Ele já falou isso no primeiro dia. Né? Esse não é o momento. Então, ele sabe que vai sobrar para ele. E ele, então, vai... É uma política de ciumeira. Devia ser ao contrário. Ele devia ser mais generoso. Né? Devia ser mais... Estamos juntos, depois a gente discute. Estamos juntos. Né? Mas não é muito comportamento nem do Leite, que azedou, nem do Aécio, né? Que ressurgiu do pó. Não é uma política, né? Você vê o Aécio só dando declarações, né? O cara ressuscitou para falar bobagem de novo, né? Então não é uma política mesquinha, é ciumeira, parece ciumeira. Altamiro Borges, eu vou ter que terminar com um comentário aqui do D'Alessandro, deixa eu ver, isso, Roberto D'Alessandro, olha que bonitinho isso aqui, ó. Ciúmes infantil, Leite Ninho. O Leite. Eduardo Leite Ninho, de tão infantil que ele é, né? Adorei. Ai, ai. Altamiro, muito obrigado, meu querido. Parabéns aí pelo trabalho maravilhoso junto com o Barão. Eu vou estar aqui divulgando sempre aqui essa festa maravilhosa dos 14 anos do Barão de Tararé. E seguimos juntos. Agradeço a todos que nos acompanharam, que acompanharam o Ozzy News. Amanhã a gente está de volta
mais uma vez às 11 da manhã. Continue com a nossa programação. Beijo. Miro, querido. Beijão.